Sim, que Tava bom. difícil, mas Deixa eu consegui. posicionar aqui. Seguimos. O que será, né? Não sei. Surpreender alguma É, coisa. aqui deu algum problema de conexão, não sei muito bem, troquei de telemóvel. Enfim, dá pra gente seguir. Que bom. Bom, muitíssimo obrigada por ter aceito meu convite. Que bom que você está aqui, Verdade. né? Que bom que assim a gente consegue conversar melhor ainda para mim e para todo mundo que me segue, que te segue, para aprender um pouquinho mais. Que bom, Eu, viu? eu que agradeço muito o Olha, convite. acho que já Primeiro, pode. parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado. A gente vai, às vezes, não consegue conversar tanto, trocar muita ideia, mas estamos conectados, que é o mais importante. Esse trabalho que você tem feito é primordial, porque une os seus conhecimentos na área do direito e une também aquilo que você sabe fazer tão bem, que é comunicar. Então, parabéns aí por essas iniciativas todas. Oh, muito obrigada, viu? Ouvindo isso de um É comunicador, de um verdade. jornalista? Muito obrigada. Então, vamos começar por aí, né? Vamos começar você se apresentando, entendeu? Além de falar que você é um dos únicos jornalistas luso-brasileiros que vive essa luso-brasilidade, que é autor de vários livros, livro documentário, isso é o mínimo que eu posso falar. Mas se você puder, por favor, se apresentar para todo mundo. Obrigado, Juliana. Eu sou Igor Lopes, para quem não me conhece. Eu sou jornalista de profissão, de formação e também por amor, né, à profissão, a essas lides jornalísticas. Eu hoje estou em Portugal, em virtude de um doutorado que eu estou fazendo aqui na região centro, mas eu lidero uma agência de notícias chamada Agência Incomparáveis. E muitas pessoas me perguntam por que esse nome? E é fácil de explicar. A minha vida toda foi entre Brasil e Portugal. Eu sou filho da diáspora, né? Somos aí membros da comunidade portuguesa. Eu sou do Rio de Janeiro, mas com raízes profundas em Portugal. E sempre acreditei que a conexão Brasil-Portugal é diferente. Por isso, incomparável, que eu acho que são esses laços que nos conectam. Daí o nome da agência, que há 17 anos, labuta aí nesse terreno que às vezes tão pantanoso, né? Puxando aí para a área do direito ambiental, tão pantanoso, que procura conectar Brasil e Portugal. Hoje a agência cresceu, desempenha um papel também de conexão União Europeia e Mercosul. E como a Juliana falou, utilizo também a literatura como outra válvula de escape para ajudar a comunicar com a comunidade portuguesa, apresentando temas que nem sempre são tratados na comunicação social como devem ser, ou que não são olhados com a profundidade que merecem. Então, a literatura entra nesse sentido. Além da agência, tenho a sorte de trabalhar para outras agências de comunicação que me permitem chegar a um público tão vasto como que está na América do Norte, América do Sul, Portugal, Ilhas, Europa, Europa Central e África lusófona, né? Eu tenho também um podcast na RDP Internacional chamado Rumo ao Sul, onde eu traduzo aquilo que são as principais notícias da América do Sul no seio das comunidades portuguesas para o pessoal aqui de Portugal. Então é um trabalho de formiguinha. Também na televisão a gente faz muitos projetos. Eu sou correspondente do Assim é Portugal aqui na Europa, e a gente leva a nossa pegada é conectar a comunidade luso-brasileira. É por aí que a gente vai. E é um trabalho tão rico, porque quando a gente fala em cultura, né, de dois países irmãos, tratar essa cultura que é tão grande aqui, que tem raízes tão profundas. Agora a gente vai viver, estamos vivendo as festas juninas que têm suas raízes portuguesas. Enfim, é uma conexão, né, que nunca, em nenhum momento se distanciou. Como que é isso para você aí? Como que é isso para você viver essa cultura num país que é tão histórico, que valoriza tanto as tradições, pouco diferente do Brasil, que a gente tem tanta proteção histórica aqui, né? Uma Infelizmente. coisa que eu costumo dizer muito é que Brasil e Portugal se conhecem muito pouco, dialogam muito pouco. O que a gente conhece no Brasil sobre Portugal é aquilo que para mim é o trivial. Tem a ver com as raízes, que elas estão estabelecidas, são históricas, inclusive. Tem a ver com a parte gastronômica, tem a ver com a parte da etnografia, folclore, que você tão bem conhece também. Tem a ver também com as casas portuguesas. E tem a ver hoje com uma imagem de Portugal que as pessoas passam, que o governo passa muito bem, que é um país tecnológico, é um país em franco desenvolvimento. E do lado do Brasil acontece a mesma coisa.
Portugal conhece aquilo que está na moda. O Brasil é o país das praias. O Brasil é o país muitas vezes, do facilitismo, que é uma coisa ruim também, de ter essa visão. O Brasil é o país da feijoada, é o país do samba, é o país do carnaval. Só que não, né? Na verdade, são dois países com muito mais para mostrar, com importâncias geográficas, políticas enormes, né? Portugal no contexto europeu, o Brasil no contexto do Mercosul, da América do Sul, do continente americano como um todo. E eu acho que os países pecam muito nessa falta de comunicação. Quando se fala, por exemplo, na questão empresarial, o que se fala só de fazer negócios, que é muito importante, a gente está no mundo capitalista e as coisas têm que ser enxergadas dessa forma bem retilíneas, né? Mas eu acho que essa parte empresarial entre o Brasil e Portugal precisa acontecer em outros níveis também. Por que as casas portuguesas não podem ser visualizadas como empresas, né, que promovem a marca Portugal no Brasil? Por que elas não podem ser respeitadas dessa forma? Por que tem que ser, que bom que fazem aquele trabalhinho e tal? Não, são embaixadas. Só que não tratam de documentação, algumas vezes até tratam, mas tratam daquilo que é o âmago da conexão Brasil-Portugal, que está na cultura e nas tradições. Por outro lado, aqui em Portugal, é verdade que a influência brasileira é muito maior. Né? Você tem, hoje é muito mais fácil, no dia 10 de junho, por exemplo, Dia Nacional de Portugal, a nossa agência foi cobrir o show do Djavan no Porto. É muito fácil hoje em dia você ver artistas e nomes importantes do Brasil em Portugal. As músicas já estão impregnadas nas principais rádios. É um mercado que assume a sua relevância a cada dia. Tem muito empresário brasileiro vindo investir aqui no país. Eu acho que a gente está num momento de descoberta, literalmente, de um país pelo outro país completamente. Não só nas tradições, como na parte empresarial também, e até para o futuro, né? E é algo que a gente está sempre debatendo e olhando. Como é que Brasil e Portugal vão se comportar no futuro? Vão ainda continuar a ser países irmãos? Vão ter essas sinergias, essas pegadas? O que tem que mudar? Eu acho que a nossa geração tem esse compromisso, Juliana, não tem jeito. De promover essa conexão, né? De explicar um pouco melhor, né? Porque a gente tem... quando eu falei da cultura, eu vejo muito isso, né? Quem anda pelo Porto, quem anda por Portugal de maneira geral, você visualiza o apreço pela história do país, o protecionismo da história, da cultura, das marcas, né? A tradição, o nome Portugal. Isso é vibrante pelas pessoas, é vibrante por tudo. No Brasil, nós não temos, por exemplo, essa proteção histórica ao patrimônio, ao nosso processo histórico mesmo, as nossas conquistas, enfim, aquilo que faz parte da cultura, do costume do povo. E isso reflete na proteção, né? Quando a gente trabalha nessa área jurídica que protege o meio ambiente cultural, parece que não existe, né? Parece que é uma historinha assim para boi dormir. Imagina, trabalhar com isso, proteger lá o museu, deixa lá o museu, né? Isso só ganha, às vezes, alguma relevância, algum vulto quando alguém vai lá e ataca fogo no monumento, alguma coisa assim, que as pessoas começam a prestar atenção nisso. Mas você vê, né, essa nítida diferença, assim, que isso repercute também na forma de Vejo produção. completamente. Por exemplo, em Portugal você tem vários apoios governamentais e apoios até da União Europeia para a proteção do patrimônio especificamente. E quando não são específicos para o patrimônio, qualquer ação que você vai desempenhar, você tem que ter uma componente patrimonial de defesa do patrimônio ali assegurada. Então fica muito mais... a palavra não é fácil, mas fica muito mais coerente. Qualquer projeto aqui em Portugal ter uma olhada com muita importância para a área do patrimônio. No Brasil, não. No Brasil, as zonas históricas que existem no país, se não forem preservadas pela iniciativa privada ou não depredadas pelo público, né, elas desaparecem completamente. Né? Isso é muito ruim de a gente ver, por exemplo, muitas regiões em Minas Gerais que têm um patrimônio histórico-cultural lindíssimo, sendo preservado por associações, porque o poder público da União, ou até o local, já não tem mão a pegar. Né? Já não tem. Não é por falta de recursos, não, que dinheiro há muito, a gente sabe que há muito dinheiro. A questão é a vontade de se fazer, de se proteger, preservar aquele patrimônio. Aqui em Portugal também não. Também é verdade que há regiões aqui, há bem pouco tempo, eu fui com alguns amigos visitar uma região aqui no centro chamada Sortelha, e a gente foi visitar um castelo famosíssimo,
que é o único castelo de 5 quinas, de 5, 6 quinas, enfim, da história de Portugal. E a gente entrou no local, você parecia que estava entrando numa obra de arte. Tudo limpo, conservado, com apelo turístico, o entorno cuidado, os acessos cuidados. Tem área de alimentação para as pessoas poderem ficar ali com as suas famílias. Não virar um castelo apenas de fotografia, que é o que muitas vezes acontece, né? Só vai até a região, tira foto, não sabe do que se trata, qual é a importância histórica daquela construção. E no Brasil acho que falta muito isso. Tem um exemplo no Rio de Janeiro, ali no centro, que é a Praça Paris. Eu tenho 42 anos, eu não me lembro em nenhum momento de ver aquela praça. Eu não me lembro de nenhum momento de não ver aquela praça em reconstrução, porque ela sempre é depredada, roubam as estatuetas que tem lá, que são famosíssimas, dos anos 40, 50, 60. O poder público não consegue controlar isso. Em Portugal, respondendo a sua pergunta, sim, há uma proteção maior, há uma facilidade em você também cuidar do patrimônio por essas questões que eu falei. Primeiro, a ligação que o povo tem com a sua história, né? Acho que isso também é muito importante de frisar. E no Brasil, acho que não acontece tanto que as pessoas estão se distanciando cada vez mais do que é aquela questão de ser brasileiro, do que é a nossa república, do que é o nosso passado, né? Então, acho que a gente peca um pouquinho por isso também. Mas que bom que você ressaltou, né? Tem dinheiro na mesa, dá para ser feita essa proteção. As empresas, como você bem lembrou, estão aí para isso, né? Quantas empresas querem desenvolver algum projeto, porque faz parte ali para pagar menos impostos, porque faz parte da imagem dela, do que ela quer transmitir. E ela tem sim essa condição de estar ali, né? Proteger, pagar o preço, proteger, desenvolver projetos. E é mais uma maneira de incentivar, né, os advogados a olharem para essa área, a trabalharem com isso. Mesmo, às vezes, olhando para Portugal, aprendendo com Portugal, o que pode ser replicado aqui, ou o que pode ser feito em conjunto, né? Porque, por exemplo, Minas, a boa parte daquele patrimônio foi construído por portugueses, né? A matriz era portuguesa, enfim. A ligação é muito é muito forte forte. e é preciso preservar. E não é por um protecionismo de conexão entre países, não, tem a ver com a nossa história. A história, eu tenho um amigo escritor que ele diz: a história não é para ser discutida, é para ser entendida, respeitada e a gente avançar. Há pontos na história que a gente não concorda. Há pontos na história que, aos nossos olhos de hoje, foram injustos ou tiveram algum tipo de caminho que não deveria ter tomado, mas é história, passou. A gente hoje, como nação, tem que proteger aqueles que são os nossos arquétipos, né? Os nossos heróis, muitas vezes, são feitos de pedra, né? São as construções que estão espalhadas pelo país, é a força das nossas fronteiras, até onde nós chegamos. Enfim, acho que o Brasil pode, e com a ajuda do Poder Judiciário, inclusive, e ajuda dos seus colegas de profissão, que é uma classe importantíssima na garantia do direito, da democracia no país, fazer com que a história também seja democrática e preserve o seu patrimônio. Exatamente. E essa conexão, falando em patrimônio, né, falando em cultura, essa conexão, a gente aprende muito com os jornalistas. E aí eu queria que você contasse um pouco das suas obras, dos seus livros documentários, que eu já li, que ando lendo, que tenho eles ali, olha, como tá ali, né? Qualquer momento, né? Eu olho, abro e leio de novo, consulto de novo. Porque aquele livro sobre a tradição cultural dos fados, a tradição cultural do rancho folclórico, né? Do Minho. Aquilo é de uma grandeza que eu acho que ninguém... Eu não conheço antes, né? Alguém que tenha feito algo parecido com isso. Você mostrar isso, você mostrar para que nós brasileiros, para que nós portugueses entendêssemos como que foi essa construção. E depois eu queria que você falasse também do livro dos Açores, que também é de um trabalho importantíssimo. Conta um pouco pra gente, como é que foi essa construção Bom, desses livros aquilo que aí? você falou, na sua biblioteca certamente faltam alguns, eu vou providenciar isso o mais breve possível. A próxima ida a São Paulo, a próxima vida que vier aqui, não pode ir só para Lisboa, temos que nos encontrar para te entregar as novas obras atualizadas. Como eu disse, a literatura entra na minha vida como uma extensão do que eu faço na área jornalística. Eu senti a necessidade de aprofundar alguns temas, de ter tempo de esmiuçar, de investigar alguns temas, e claro que o jornalismo do dia a dia, o hard news, enfim, o espaço que a gente tem dedicado hoje para as notícias,
não nos permite tratar os temas com a profundidade que muitos deles merecem. Então eu começo com o primeiro livro em 2016, em que eu retrato a vida e obra da Maria Alcina, que é uma fadista portuguesa de Castro Daire, aqui no distrito de Viseu, que está no Brasil há mais de 60 anos, foi ovacionada durante muitos anos, ainda hoje tem a sua relevância no contexto musical no Brasil, mas foi conhecida como a Amália Rodrigues do Brasil durante muito tempo. Né? É um livro que eu tive a felicidade de fazer, uma biografia não autorizada. Eu conto ali a história de vida da fadista, mas não para enaltecê-la, mas sim para mostrar como o trabalho dessa cantora influenciou na conexão entre Brasil e Portugal. Né? E tem ali fatos muito relevantes. O prefácio do Carlos do Carmo, o eterno fadista português, que eu tive o prazer de receber o prefácio dele na altura. Foi muito, para mim foi muito prazeroso. Comecei com chave de ouro na literatura, né? E depois eu tive uma oportunidade, fui convidado pela Casa de Viseu do Rio de Janeiro para fazer um livro sobre 50 anos da casa. E a mim, eu não queria, como eu estava nessa pegada de discutir temas que ninguém discute, eu não queria fazer um livro só contando que a casa tinha 50 anos, o que ela fazia, deixava de fazer, não. No meio das pesquisas, eu descobri que ela foi construída no bairro da Vila da Penha, que não tinha estrutura nenhuma. Então a Casa de Viseu ajudou a formar um dos principais bairros do Rio de Janeiro, que é a Vila da Penha. A partir da construção da Casa de Viseu do Rio de Janeiro, cresceram ao lado escolas, poder público. A Cina está me ligando. Olha, isso aqui é uma transmissão de pensamento. E com o livro da Casa de Viseu, eu tive a oportunidade de descobrir que, a partir da construção dela, formaram-se escolas, o poder público foi instalado, comunidades foram instaladas, e durante a confecção do livro, as pesquisas mostravam que o poder público, ao invés de construir serviços com a mesma pegada da casa, utilizava a casa como apoio. Olha, as crianças daquela escola vão fazer educação física no ambiente que vocês têm para desporto, né? Olha, os alunos daquela instituição que estudam teatro ou música vão utilizar as vossas instalações. Então, a partir daí, houve um desenvolvimento urbano natural, também com o crescimento das comunidades mais carentes, mas a Casa de Viseu estava ali como uma capital da Vila da Penha. E eu tenho orgulho de, no livro, ressaltar isso. Né? Fora todo o papel que a Casa de Viseu tem na promoção da cultura viziense no Brasil. A partir daí, foram crescendo os convites para a gente abordar outros temas. Eu escrevi sobre o Rancho Maria da Fonte, da Casa do Minho, do Rio de Janeiro, que é um rancho premiadíssimo, e não é só por ser um rancho folclórico. Foi um dos primeiros a apostar na aquisição, na compra dos trajes todos aqui em Portugal, os instrumentos musicais todos em Portugal. Quando ainda não havia internet, os componentes vinham a Portugal gravar com fitas VHS, as atuações aqui para levar para o Brasil e fazer de fato uma apresentação fidedigna do que é a cultura minhota no Brasil, né? Em Portugal, no Brasil. Então o livro retrata todos esses bastidores. Depois um outro livro que vai na terceira edição, que é muito importante para mim, Açores em Cores, que você conhece, você participou comigo dos lançamentos aí em São Paulo, na Casa dos Açores de São Paulo e na Casa de Portugal de São Paulo. É um livro que retrata não as belezas somente dos Açores, mas retrata as potencialidades do arquipélago, né? Por que é importante, por que é um bom local para se viver, para se estudar, para se investir, e qual é a conexão dos Açores com o mundo, com o Brasil, no caso, né? Outros livros foram vindo em seguida. Outro livro também que foi muito importante na minha carreira foi o livro Festas da Agonia para Brasileiros e Lussos Descendentes, quando eu começo a estruturar uma forma de comunicação de Portugal para a sua diáspora, né? Então eu explico os bastidores das Festas da Agonia, que é a principal romaria de Portugal, né, historicamente, e eu explico ponto a ponto, através de entrevistas com os responsáveis por cada ponto da programação, o homem que fica ajoelhado ali no sal, fazendo os tapetes de sal, o homem que conduz a embarcação, que leva a santa com a imagem principal da festa, ou então as pessoas da organização, a importância dos bumbos, né, dos gigantones, dos cabeçudos. O livro explora essas situações e tenta explicar da melhor forma. Outros trabalhos estão prontos, ainda não tive a oportunidade de lançá-los, mas em breve estão para sair. Né? Um deles que eu não posso dar muitos detalhes ainda, por questão contratual, mas eu posso afirmar que tem um livro que eu fiz sobre a música
e sobre como a música conecta Brasil e Portugal. É editado pela Funarte, né, pelo Governo Uhum. Federal do Brasil, mas eu ainda estou esperando aí a autorização para a gente falar sobre essa obra, que é tão importante. Né? Nada mais musical do que Conexão Brasil-Portugal. Né? Sim. Que tão bem representa, né? Mais um elemento na nossa cultura, mais um elemento que precisa ser preservado e que tem tanta. Já falando de tantos negócios envolvidos sobre isso, né? Recentemente eu até fiz uma live com uma colega nossa aí, brasileira, que vive em Portugal, Lisboa. Ela foi responsável pelo desenvolvimento da empresa aí, que dá nome ao Rock in Rio, que dá nome aos outros Bacana. festivais aí. E ela me explicando a parte jurídica, o olhar que tem para isso, como isso ainda é um campo não tão desbravado assim pelos brasileiros, pelos brasileiros, pelos portugueses, enfim. E como isso pode ser mais uma referência, né, para todos nós, trabalhadores, a gente pode se espelhar tão bem nessa proteção que a IA, né, a gente falava da proteção no local do show, a proteção ambiental, como que lida com o descarte dos resíduos pós-show, com o barulho, como isso é medido, mensurado, como é ainda diferente que ocorre aqui no Brasil. Enfim, é um país, né, que dá bons exemplos e a gente pode É. cada vez mais caminhar, E, Juliana, tem né, uma coisa nessa troca aí. importante. Isso Ajuda, ajudaria o seu trabalho? O ajuda que você muito, vê? O ajuda que você muito. Mas tem uma precisa? coisa importante. Muito, muito disso, e é algo que eu defendo, e eu não é minha área rigorosamente, mas eu tenho um apelo grande por isso. Eu defendo muito a conexão União Europeia-Mercosul justamente por isso. A União Europeia, hoje em dia, tem algumas regras que obrigam com que os Estados-membros e os parceiros que querem estar dentro do bloco cumpram exigências ambientais, sobretudo ambientais. Né? Hoje, você, para exportar para a União Europeia ou para abrir uma empresa aqui, você tem que comprovar medidas de proteção ambiental enormes. Consumo de água, Uhum, poluição, enfim, vários critérios. E isso acontece também nos shows musicais. O Rock in Rio é um bom exemplo. O Rock in Rio ele acontece durante os dias de show, mas nos dias que antecedem, ou que são entre um show e outro, ou entre uma edição e outra, o Rock in Rio mostra quantas árvores ele preservou, quantas árvores ele plantou, o consumo de água na cidade do rock, sabe? uhum, Há situações que são importantes da gente copiar esse modelo para o Brasil, porque é o país que tem a Mata Atlântica, né? É o país que tem uma zona verde. Essa história do pulmão do mundo a gente aprende lá na escola, mas não está muito distante da verdade, não. É um país com uma zona verde envolvente muito grande, que nasce nas nossas fronteiras, né? E, de repente, extravasa para outros países. Então, nossa responsabilidade é muito grande. No Brasil, nossa responsabilidade é muito grande. E a gente não está sabendo dar valor a isso. Vamos dar valor quando muito pouco tiver a ser feito. Né? é. Infelizmente, a gente não tá. A cultura aqui ainda está caminhando, né? A gente está aqui no esforço coletivo para que essa preservação seja Que efetivada cada parece vez conversa de mais. carochinha, E a né? gente pode Parece aprender aí aquela com os bons conversa exemplos, né? ambientalista, naturalista. Não, esse é o nosso planeta. É aqui que a gente mora. Não, não tem plano B para cá. De fato, não tem plano B. Tem um outro plano. Ir para Marte, né? Não sei se a gente se adaptaria muito bem em Marte. Ir para a Lua, também não sei se a gente se adaptaria muito bem à Lua, né? E pro oceano, né? Lá pro Exatamente, submarino. tá vendo? A natureza cobra esse tipo de coisa, né? A gente fica triste com essas notícias, mas acontece, quer dizer, a vaidade do ser humano está fazendo com que a gente encurte muito a existência do. Isso é matemática pura, né? É física quântica. A gente está antecipando aquilo que a gente não teria por muitas e muitas e muitas centenas, décadas, milênios. Infelizmente, o mundo vai sendo poluído e quem está poluindo é aquele que precisa dele, curiosamente, né? É, curiosamente. E aí você tocou no assunto, né, falando de notícias. O papel do jornalista é gigantesco. Vocês são, de fato, o quarto poder, vocês ditam o que eu vou ler, vocês ditam se eu vou acordar triste, se eu vou acordar alegre, dependendo da notícia que vocês veicularem. Vocês têm esse poder e isso já é costume, né? Costume nosso, costume dos portugueses, costume dos brasileiros que estamos aí todo dia lendo, ouvindo, né, notícias.
Na área ambiental, o jornalismo ambiental, ele ocupa também um destaque muito grande por isso. O que que você, como jornalista, você percebe, você visualiza isso? Você acha que, como que o jornalismo poderia contribuir também para essa preservação? Ou o que que a gente poderia trabalhar juntos, não sei, já que vocês têm tanto poder É na um mão. assunto muito tênue, né? Porque o que a gente quer do jornalismo é que ele seja rigoroso, isento, né? E depois que ele cumpra um papel social importante, que é além de levar informação, ser um agente de garantia de direitos também. E isso nem sempre acontece, né? Na agência a gente tem uma prerrogativa que nós não escolhemos a notícia que vamos dar. Nós escolhemos de que forma aquela notícia pode impactar o nosso público. A gente atua com muito respeito pelo público que nos segue. Claro que às vezes quem quer muitos likes, muito sensacionalismo, é muito fácil a receita, né? Fazer isso acontecer muito rápido. Mas não é a prerrogativa que a gente procura. De qualquer forma, acho que a comunicação e o direito têm que caminhar lado a lado. Tem que caminhar juntos, porque ambos têm o mesmo foco. São as pessoas, não é? O direito está aí para garantir os direitos individuais, a proteção humana, enfim, e o jornalismo tal e qual. Só que através da comunicação, através da informação que se passa. E eu acho que falta muitas vezes essa comunicação. Quando ela acontece, de novo, voltando ao que a gente falou da preservação ambiental, é quando há muito pouco a fazer. Já é para noticiar que alguma coisa correu mal, como é que se reverte aquilo. Nunca há um trabalho entre o jornalismo e o direito que sirva de antecipação de cenário, que sirva de preservação ali de vidas, por exemplo. Né? E quando as coisas acontecem, cada um, o jornalista mostra, a imprensa mostra, o advogado, o jurista vai em cima para resguardar os direitos ou para cobrar, né? Cobrar ali de quem tem que cobrar as responsabilidades, mas acho que você tocou num ponto importante. É bom que o jornalismo e o direito andem lado a lado, caminhem lado a lado, e podem se ajudar também muito na área ambiental. Porque vocês trazem as provas que precisamos, né? Ou vocês trazem os fatos que precisamos. Os alunos, eles vão olhar para a notícia e vão colocar aquilo como base, tá? Da pesquisa, como base da defesa, né? Do trabalho. Então, assim, além de ser um elemento de prova, é um É, ponto de partida para quem trabalha, para quem quer entender o mundo, para quem quer. O profissional hoje, né? Nessa hora que vai assistir nossa live, quer assistir nossa live, tá bom, o que eu posso trabalhar agora? O que eles me falaram? Vou lá trabalhar com defesa patrimonial. Ele vai pegar os seus livros, ele vai sim. partir dali, né? Das reportagens que ele vê por aí. Então, quer dizer, é um ponto de partida para o trabalho, para o desenvolvimento pessoal, para Do que a tudo, pessoa né? tem É acesso, né? Do impressionante que a pessoa como. tem acesso. E se você reparar, os jornalistas que É, existem especializados em meio ambiente, né, em questão de sustentabilidade, nem sempre têm o espaço que deveriam ter. Né? Ficam muito restritos a sim. assessorias de imprensa, justamente na proteção dos interesses daquela ou de outra associação. E quando estão no jornal, é sempre pelas piores razões. Desmatamento cresceu, incêndios florestais não sei aonde, sabe? Nunca é numa tônica de antecipação de cenário. Acho que a gente tem que mudar isso. Né, uma que mostre muito mais o que já estamos fazendo de positivo, né? Quais são os impactos Exatamente. positivos, né? E não somente os negativos, né? Falando em impactos positivos, eu lembrei dos Açores, né? Eu estive lá em contato com os secretários Açores que fazem um trabalho lindíssimo na área do turismo, na área da preservação ambiental. O que que você pode contar para a gente do que você viu lá para você construir o seu livro documentário dos Açores, que eu já recomendo para todo mundo a leitura. Quem é advogado ambientalista tem que entender Os os Açores. Porque entende o Brasil, entende Santa É Catarina, verdade. entende muita coisa, Os né? Açores são, além de um paraíso, né, na parte arquitetônica, na parte ah, turística, enfim, tem muitas atrações, está ali banhado por um mar azul fantástico, são 9 ilhas, né, plantadas no meio do Atlântico, mas tem um trabalho também que às vezes é de formiguinha, que é o trabalho de proteção ambiental. Os Açores, na altura em que eu escrevi o livro, e eu não posso atestar que está uma informação atualizada, o livro foi escrito em 2019, 20, os Açores eram o único destino no mundo com selo de turismo sustentável.
As pessoas chegavam aos Açores e havia um trabalho de fundo para que cada visitante que pisasse as ilhas resguardasse esse cenário ambiental que existia nos Açores. Isso porque há espécies autóctones importantes que existem, mas há também uma vida marinha que é única na região. Eu conversei com alguns ambientalistas locais, com pessoas que trabalham com a fauna e a flora, e eles diziam, Igor, aqui o Mar dos Açores tem espécies que a gente vê em muito poucos lugares do mundo, se não só aqui. Porque é a confluência do. Aí tem a ver muito com, a, com o desnível do mar, tem muito a ver também com o fluxo de migração dos animais. Eles muito se reproduzem ali e há espécies que só vivem naquela região dos Açores. Então, imagina o cuidado que o arquipélago não tem que ter, né, para atrair visitantes, obviamente potencializar o seu cenário econômico, né, que é importante também para o desenvolvimento da população, mas preservar a questão ambiental. E numa das entrevistas eu escutei de muita gente dizendo, eu não gosto tanto que tenha tantos turistas. Eu tentava entender algum tipo de preconceito, depois eu percebi, eles adoram os turistas, adoram que as pessoas vão conhecer e falam bem dos Açores, mas não gostam é quando há muita movimentação externa ao local que não respeita aquela espéciezinha que nasceu ali, e de repente pisa, e de repente destrói, e de repente não cuida, e de repente vai fazer turismo náutico e vai pescar e matar uma espécie, matar um animal. Então os próprios habitantes dos Açores, açorianos, têm esse cuidado. Eles são os primeiros agentes de proteção ambiental, né? Eles estão sempre de olho na conduta das pessoas, não só turistas, mas de uns e dos outros, né? Também da população local que tem que ser educada. E esse é um trabalho que foi fomentado pelo governo regional dos Açores e que eu acho que é muito importante e serve de exemplo, né? Sim, nossa, é um destaque, né, para o mundo, como você falou, até hoje, as práticas eu estava conversando por conta do Uhum. ESG, desse movimento, né, desse trabalho mundial aí, e os Açores já desponta como com essa linha forte em ESG, em governança socioambiental. E o que você viu ali quando os passageiros chegam, então, no aeroporto, eles já recebem o quê? Uma espécie de uma cartilha? Ou eles têm um certo... São mais ou menos Quando guiados ali? Como é você que é chega para em muitos, essa em muitos dos pegada de aeroportos organização? principais dos Açores, por exemplo, em Ponta Delgada, no Faial, na Ilha Terceira, que é onde entra o maior fluxo de pessoas Uhum, pelos aeroportos e pelos portos também. As pessoas têm muita informação que é veiculada na imprensa, nos postos de turismo, os próprios guias referem, olha, isso aqui é um ambiente preservado, né? Então aproveite, curta o uhum. ambiente, mas saiba que isso aqui é um tesouro para a gente, né? A gente, por ser uma ilha, a gente consegue controlar até onde nos é possível controlar, né? Depois disso, o próprio visitante passa ali pelo crivo da população. A população está atenta, a população está sempre tentando entender o que pode ser feito para melhorar essa, essa, essa vivência entre o turismo e entre a parte ambiental também. Depois tem toda aquela questão, eles nos hotéis têm muito cuidado para consumir pouca água, para evitar fazer a lavagem, a higienização das toalhas todas as vezes que há Sim, arrumação de camas, você nota que tem um cuidado adicional. Mesmo nos restaurantes, tem muito pouca coisa descartável, né? Em locais de takeaway, né, que as pessoas compram comida para levar, você tem que sim, pedir sim. talheres e tal, senão não é fornecido. Eles meio que tentam também evitar que você se sinta confortável de utilizar produtos não recicláveis, né? Então, é um trabalho que eu vi nos Açores, que eu vi em poucos lugares até hoje. Você vê nas ruas, não vê quase lixo jogado no chão, as populações são muito conscientizadas nesse sentido. Eu acho que é feito um trabalho também de recolha e de seleção de lixo para reciclagem, também muito importante. São raros os locais nos Açores em que você não tem aquele lixo seletivo, né? Para papel, cartão, Uhum. vidro, orgânico, Plágio. plástico, né? Então você se sente motivado a reciclar, mesmo que você não entenda muito bem, né? Eu tenho aqui um resto algumas vezes de algum alimento que eu comi e eu sei que isso aqui é plástico, eu sei que isso aqui é papel,
enfim, você já se sente orientado ali Uhum. em que local você depositar essas sobras, né? Então, os Açores, para mim, fazem um trabalho fantástico nesse sentido. E tem uma parte rural muito grande. Eles utilizam muito, por exemplo, de material orgânico de outros animais que vivem na região, como ovelhas, vacas, bois, etc., para ajudar no cultivo, né, como estrume, para ajudar nas grandes plantações. E está dando certo, porque os Açores são reconhecidos como um celeiro do que melhor há de produção láctea, né, no mundo. Os produtos lácteos dos Açores são muito famosos, os queijos da marca Açores, o leite da Incrível, marca né? Açores, da vaca Açores, obviamente que é da vaca, né? Mas é o leite da marca Açores. Então é um trabalho que é feito, que é preciso copiar esse modelo e utilizar essas boas práticas. Nossa, que bom, viu? Obrigada por esse relato, porque assim a gente conhece, né? Tem acesso mais fácil e pode validar tudo aquilo que a Uhum. gente vê, né? Os selos das próprias conquistas, aquilo que a gente está olhando todo momento o governo apresentando isso. Que bom. E no seu livro também Sim. a gente lê isso, a gente entende. O Quem vai lá livro ler tem essas vai experiências. poder ter. Tem um estímulo, né? Eu, como mentalista, lendo aquele livro, é um estímulo para você avançar. Olha, tem alguém aqui que também pensa como eu, como trabalha muito bem, está aqui, né? Os meus pares estão aqui. Isso é fantástico. Para quem vive à luz do É brasilidade, né? verdade. Encontrar ali uma referência, um É apoio. verdade, é muito, Nossa, é por isso que eu falo que é um livro que de vez em quando eu vou lendo de é novo. muito bom. É claro que algumas práticas evoluíram, outras práticas dependem de aprovação governamental, como tudo, né, nos países democráticos. Uhum. Mas eu fico muito contente com o trabalho que é feito nos Açores. E eu pude perceber esse trabalho sendo feito também. Eu tive há poucos dias no Funchal, na Ilha da Madeira, e pude perceber também que é um trabalho que lá é muito bem feito nesse sentido. A única diferença é que os Açores, por estarem dispersos por 9 ilhas e terem densidades populacionais menores a cada ilha, pode ser um trabalho que a gente vê mais a olho nu. No Funchal, na Ilha da Madeira, Uhum. a gente também vê o resultado desse trabalho em termos de limpeza, em termos de riqueza de fauna e flora, é magnífico, né? É um arquipélago Uhum. fantástico também, ali no Atlântico. E só que tem uma densidade populacional muito grande, sobretudo na zona do Funchal, né? E eu fico contente de ver ilhas e arquipélagos portugueses dando um show no mundo, para o mundo aí de proteção ambiental. É. Bom, e você percebe, eu converso isso com muitos consultores também, o que é possível fazer aí? Quem sabe preservar o meio ambiente aqui, quem sabe trabalhar com o meio ambiente aqui, trabalha em qualquer lugar do mundo. Você vê isso também, quem sabe, seja jurídico, seja advogado, seja consultor, seja jornalista, quem sabe trabalhar, olhar ali, também consegue reproduzir isso em outros Consegue. lugares. Hoje o mercado abre mais espaço para esses profissionais, né? A verdade é essa, abre muito mais espaço, mas ainda está muito mais restrito a empresas que já atuam no setor. Por exemplo, empresas que atuam no setor energético. É muito mais fácil você ver que elas estão fazendo algum tipo de trabalho na área ambiental, né? Isso é Uhum. normal, no Brasil também acontece. Empresas que trabalham com produção alimentícia também. Elas têm que ter um cuidado ali adicional, até porque a sociedade cobra, né? Isso é que é muito legal. A sociedade aqui, você vai nos mercados hoje, não é muito raro você olhar famílias vendo se no rótulo dos produtos, se aquela empresa tem ou não cuidado com essa questão ambiental, né? Empresas energéticas, de alimentação, siderurgia, de construção civil, isso acontece com muito mais facilidade, a gente consegue ver aqui, e tem sim espaço de atuação nesse sentido. Os profissionais hoje têm mais, têm outros escritórios também com uma vocação maior para a área ambiental. Então, eu diria que é algo que está em crescente evolução. E até aproveitar a sua pergunta para dar uma notícia, que eu estava esperando um momento aqui para dar essa notícia, que é muito importante para a gente. Vamos lá. A gente não conversou sobre isso, é uma coisa também que eu não sabia que ia acontecer hoje, mas aconteceu, e como todo bom jornalista, eu quero dar boas notícias. A agência Incomparáveis recebeu hoje um contato de uma empresa que estava avaliando as práticas ESG da gente, e nós fomos distinguidos com o selo Tesouro Verde.
por uma instituição chamada BMV Global, que atua no Brasil e está na Europa. E nós fomos contactados, foi feita uma verificação ao longo dos últimos 3, 4 meses do trabalho que a gente faz. E hoje, não foi divulgado em lugar nenhum, você tem aqui a prerrogativa de ter essa notícia, de ainda estar Olha, que trabalhando como é que maravilha. vamos divulgar isso, até para incentivar as pessoas nessa pegada também ambiental. Nós somos a primeira agência de notícias do mundo a ter um selo de Tesouro Verde que cumpre práticas ESG. Então, fico muito feliz de compartilhar isso aqui com você. Você é uma Que autoridade no maravilha. assunto, né? Então, acho que todos devem seguir Maravilha. esse exemplo. Procurar encontrar o seu caminho, procurar de que forma a gente consegue combater esse, eu chamo de desperdício ambiental, né? Que é tudo que não serve, Uhum. que está sendo jogado no ambiente. Nossa, que parabéns, viu? Que honra ter essa notícia em primeira mão. Que honra estar junto aí com você. E tá vendo, gente? Quando eu falo com alguém que tem autoridade, nem eu sei que tem toda essa autoridade, mas tem mesmo, viu aí, ó? Parabéns, que bom que eu acredito que esse selo tenha a objetividade, tenha o Sim. comprometimento, né, com as práticas. E você passou tanto tempo aí te observando, se você passou por esse crivo de perguntas e respostas, tenho certeza que nós trabalhamos com esse dia, sabemos o quão seleto isso é, né, o grau ali de profissionais envolvidos para avaliar, É para verdade. responder. Então, se vocês conseguiram, parabéns, que isso continue e que seja, Claro. sobretudo, um exemplo, né, para tantas outras agências O de mídia do mundo maior inteiro desafio aí. é esse, Que é bom, fico continuar com muito essas boas contente. práticas, é continuar auxiliando a que a gente, dentro do nosso mundo, que é tão pequenino, né, em relação a outras organizações, Uhum. que a gente possa contribuir. Mas, para mim, efetivamente, como CEO da agência, o que eu quero é dar exemplo para que as pessoas procurem entender e procurem também encontrar o seu Sim, caminho nesse sentido. Porque hoje ainda não é, mas daqui a alguns anos vai ser obrigação, né? Vai ser inevitável, sim, sim. né? Então, as pessoas que conheçam, que estudem, que procurem profissionais assim como você, para se inteirarem, empresas, organizações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e procurem a ajuda Uhum. de um profissional para entenderem o que eu posso fazer nesse ambiente ESG, o que eu posso fazer também como empresa, como organização, como pessoa física, para preservar o meio ambiente, para ter para ajudar nessa questão da preservação dessas riquezas naturais que nós temos. Que muitas vezes não basta a gente plantar uma árvore. Eu já plantei, é muito digno, é lindo, a gente se sente ali, né? Eu já escrevi um livro, plantei árvore, falta ter o filho. Uhum. Vamos ver se a gente trata disso. É, Mas a questão é que às vezes vai muito além de você plantar uma muda de árvore, né? Também é legal sim. fazer, mas você tem que ter práticas que te levem para frente. Você vai errar muito. Eu com certeza vou errar muito na minha caminhada, mas eu procuro também acertar. Que bom, mas não, você já está demonstrando aí um ótimo caminho, um lindo caminho. Que bom, depois mostre para nós, né? Divulgue mais isso, para as pessoas conhecerem o que é esse selo, o que é avaliado, que elas também possam participar, né? Posso às vezes mudar às É vezes um verdade, ponto, né? Um dia assim no trabalho é já muda verdade, tanto, é já às vezes só mudar um pouco o verdade, olhar, né? é verdade. Que A bom. gente tá aí para contribuir, Nossa, né? muito contente. É, exatamente. E é uma linguagem, como você falou, a linguagem ambiental, a linguagem do ESG, eu brinco que é o novo mandarim, né? O novo inglês. Então todo mundo tinha que falar inglês em um momento na vida. Depois agora tem que saber mandarim. É Agora tem que saber verdade. ESG. É uma É linguagem. verdade, é uma linguagem e não é tão Hum, simples quanto isso. Você tem vários critérios ali de avaliação, muitos deles até subjetivos, embora tenham a sua sim. objetividade, mas são muito subjetivos, porque começa a tocar em pontos que você nunca ficou atento a isso. A verdade é essa, né? Uhum. Você nunca esteve atento a É. isso. E eu tenho a felicidade de ter encontrado a BMV Global na minha vida, é, que me despertou para um lado que eu tinha carinho, obviamente, mas não olhava para isso como uma coisa necessária, né? E aí, acompanhando o trabalho deles, acompanhando as suas lives, acompanhando o trabalho que você faz, com os cursos que você dá, que não é de hoje, né? Para quem está conhecendo esse trabalho só agora, eu já tenho a felicidade de acompanhar há mais tempo. Você sempre teve
esse discernimento do que é importante, né? Eu diria que você é a coruja verde das comunidades. Você é aquela pessoa que está ali lutando pelos seus ideais, né? E com convicção, com conhecimento. E tem o nosso apoio aqui da agência, aliás, você sabe disso, né? Todo espaço que nós tivermos, você também tem para divulgar essas suas boas práticas, esse seu conhecimento. Sim, muito obrigada pelo espaço. É. Ainda faço, eu acho que ainda preciso levar mais, né? Mais, explicar mais para a nossa comunidade, para todo mundo, que às vezes de uma outra geração que nunca se teve a isso, nunca precisou Exatamente. disso, né? É cultural, né? É muito cultural isso. É um desafio nosso, né? Eu diria, da nossa geração aqui, que a gente vai levar para o nosso futuro e que a gente vai aprendendo a falar esse negócio, essa língua aí, É né? verdade, e é Não tem jeito. importante, porque ao passo que a gente aprendeu a vida toda sobre ética, moral, bons costumes, entre aspas, né? Não estou aqui sendo puritano, tradicionalista, mas é algo que a gente tem como conduta humana, ética e moral, por exemplo, né? Eu colocaria o terceiro ponto, que é o olhar da sustentabilidade, da preservação ambiental. Acho que isso tem que estar intrínseco na nossa formação enquanto seres humanos. Não é por pieguice, eu não sou vegetariano, não tem nada a ver com essa história, o pessoal confunde muito. Uhum. Mas é a questão de olhar para o meio ambiente e falar como é que eu posso destruir menos. Se cada um pensar um pouquinho nisso, a gente já muda. Porque, obviamente, o fato de eu comprar uma roupa, o fato de eu andar de carro, de andar de avião, de andar de trem, né? Isso vai acontecer, faz parte do desenvolvimento da raça humana, né? Do desenvolvimento social das economias. Mas se a gente conseguir, dentro do nosso mundo, aquela coisinha que eu vi em algumas empresas que eu trabalhava, não dava muita atenção, o chefe substituía um copo plástico por uma caneca e a gente olhava, besteira, para É, quê? Copo plástico joga fora. Não, isso tem um sentido, né? sim. Mais que não seja de percepção de que a gente tem que mudar muitos hábitos, né? Eu acho que começa por aí. É o pouco a pouco, ninguém precisa. Tocou no ponto que eu às vezes falo muito com meus alunos: você não precisa ser apaixonado pelo meio ambiente, abraçar árvore, né, plantar a própria comida para você trabalhar nessa área, para você ter essa consciência, como você falou. É apenas uma questão de trabalho, de consciência, que seria fantástico se fosse uma consciência até intrínseca, enfim, moral, mas se não for, é uma técnica. Você está ali, você está trabalhando, tem que ter esse selo, o que eu tenho que fazer para ter esse selo? Tá bom, então eu vou, né? Encarar às vezes como trabalho já é o suficiente para a gente viver um planeta Com mais certeza. saudável, né? Você não precisa amar, você precisa Com saber conviver com certeza, é aquilo. aquilo, você tocou num ponto para mim muito importante. Eu gosto de frisar isso. Às vezes eu vejo amigos, a gente fala de sustentabilidade. Ah, mas eu não vou deixar nunca de comer carne. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um outro estágio de outro pensamento, de outro grupo, né? Que tem a sua relevância, mas não é por aí. É dentro de um contexto social, dinâmico, empresarial, você contribuir para que o mundo seja menos sofrido, né? Perca menos das suas riquezas, a gente polua mais, né? E, e eu acho que a gente tem conseguido, Juliana, sinceramente, eu tenho encontrado muita gente pelo caminho que já tem essa preocupação. Eu tenho uma amiga que ela é a Úrsula Corona, não sei se você se lembra dela, mas ela é luso-brasileira. Sim, sim, Eu tive com ela conheço. esses dias aqui na região centro e ela é ativista da ONU no Programa Mundial contra a Fome. E a gente entrou num local para comer depois da entrevista e foi uma briga tremenda, briga entre aspas, né? Porque o restaurante queria Sim. servir um prato de comida que seria para 5 pessoas na mesa, porque em Portugal é tudo muito farto, né? E ela falou: olha, Uhum. desculpa, eu não posso comer aqui porque a minha formação de preservação ambiental e de luta contra a fome não me permite sentar para comer com essa quantidade de comida e saber que vai sobrar tudo, porque eu não, humanamente não consigo comer isso. E o restaurante coloca: não, mas aqui a gente tem arte, bom servir e tal. Ou seja, mudar, adequar essa realidade é muito importante. E não é culpa de ninguém. São hábitos que têm que ser mudados. Né? E São. ela faz um trabalho ambiental também muito legal nessa. Eu gostava muito que vocês conversassem mais, porque ela é um Muito. ser humano fantástico, assim como você, tem essa pegada, tem essa e vive isso, né? Igual você vive no dia a dia, né? A gente que conhece você pessoalmente, a gente sabe que você no dia a dia vive isso. Você não está aí fazendo um personagem.
Você não está dando aula, obviamente é teu trabalho, mas você não está dando aula simplesmente para ganhar ali uns trocos e viver só. Não, você tem isso muito dentro de você. Você acredita nisso. Assim como eu acredito na comunicação luso-brasileira, senão não estaria aqui, né? Estaria apostando em outras vertentes, muito mais rentáveis, né? Se é que você Uhum. me compreende, muito mais rentáveis. Mas não, isso faz parte da nossa formação. E eu vejo as pessoas mudando um pouco disso, Juliana, estão mudando esse sentimento. O fato de você estar em Lisboa hoje, com uma cidade que consegue concentrar 1 milhão de turistas no verão, e você vê alguns turistas caminhando ali 50, 60, 70 metros para jogar o lixo no cesto do lixo correto, isso para mim já é um sinônimo de mudança. Porque há pouco tempo a gente não via isso. Sim, exatamente. A quantidade de. Eu também vi, observo muito em Portugal. Os recicláveis agora, quando você compra, quando você pede algum produto no takeaway, Já. delivery, aquilo já é cobrado. Então você já tem. Peraí, nossa, eu tenho que pagar o papel, a reciclagem. Ah, então não sei. Já é uma Já. mudança muito boa, É uma muito forma de avançada. imprimir na sociedade que, olha, você vai usar, isso polui, não é legal, não é necessário, então você paga Isso. uma taxa porque sai do bolso, né? Por enquanto é 5, 10 cêntimos de euro, né? Não pesa tanto. Mas no final do mês, se você for todos os dias às compras e comprar um saco, você já gasta ali é, 3 euros, 2 euros e tal por mês, só em Uhum. saco. Nisso você toma 2 cafezinhos muito confortáveis, que aliás estou te convidando para os próximos em Lisboa. Muito obrigada, já digo sim. Que bom. Fantástico. Olha, Igor, que bom que a gente teve esse bate-papo. Fico muito contente de te receber aqui, dessa conexão aqui Brasil-Portugal. Parabéns pelo prêmio, parabéns pelo selo, parabéns por todo o trabalho. Como portuguesa, como amante da cultura brasileira e portuguesa também, reverencio todo o seu trabalho. Que bom. E, sobretudo, que bom que você passou tanto conhecimento para que a gente possa, e os alunos aqui possam entender que o jornalismo é quem abre as portas, é quem nos dá as provas e é quem está aí todo dia fomentando o nosso trabalho. Olha, Que bom, viu? Juliana, eu que Muito obrigada. agradeço o espaço, o trabalho fenomenal que você faz. Você tinha tudo para ser uma advogada trancada no escritório, de porta fechada, tratando dos seus processos. Mas não. Você está aberto ao mundo, você está com uma sinergia muito. Desculpa, cara, o telefone tocando aqui. Você está numa pegada muito importante, num tema que a sociedade precisa ser reeducada para isso. Conta com a nossa ajuda dentro do que a gente puder fazer e não pare. Sobretudo como amigo, como profissional, eu te peço, não pare. Acredita nos teus ideais, que o universo vai te ajudar nesse sentido. Tá Que bom? bom. Amém. Amém. Obrigado, Obrigada, eu. viu? Obrigada por tudo. Força aí também, estamos aqui à Obrigado. disposição quando quiser voltar. Mais boas notícias pode vir aqui Com contar para mim, que certeza. eu adoro. Toda Tamo junto. terça-feira tem live às 8 horas aqui. E quero Com depois certeza. contar com sua Vou amiga para que providenciar isso. possamos conversar Tá mais ainda. Tá bom? bom? Um beijo grande, um Obrigada, abraço a viu? todos que nos Até a assistem, que vão nos próxima. assistir. Obrigado aí pelo carinho. Eu que agradeço. Um bom Normalmente, verão, né? já Português está um aí. solzinho já importante já. A promessa de 42 graus de hoje até os próximos dias. Nossa, que bom que eu tô no Atlântico. Força aí, viu? Obrigado, Juliano. Um beijo grande. Obrigado. Força. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.